jogos infantis, sobrevivência, confinamento e uma premiação em dinheiro. A série da Netflix Round 6 foi e ainda é sucesso por todo mundo. Com a sua segunda temporada lançada recentemente, o sucesso da série também trouxe consigo algumas imagens que circularam e viralizaram na internet recentemente. Supostamente, elas seriam uma inspiração para os cenários da série, o que trouxe à tona um caso bem pesado que aconteceu nas décadas de 70 e 80 na Coreia do Sul, onde até muitas situações são iguais à série da Netflix Round 6. No vídeo de hoje você vai conhecer a Brothers Home, o Round 6 da vida real. Fique comigo que depois da vinheta eu te conto. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a este canal. O meu nome é Guilherme Dantas e eu te convido a se inscrever no canal, ativar os sininhos para não perder os próximos vídeos e deixar o seu like para nos ajudar. Dito isso, vamos para o vídeo. Vou explicar para vocês um pouco dessas imagens que talvez você já tenha visto circulando por aí. Elas estão bem famosas por sinal. E estão dizendo que esse local foi usado como inspiração da série Round 6. Não só pela coincidência das cores, o estilo da escada, realmente parece bastante, mas estão chamando de Round 6 da vida real pelo fato das coisas que supostamente aconteciam por aí. Com isso, a internet trouxe ao mundo uma história que realmente aconteceu lá na Coreia do Sul. O caso da Brothers Home. Conhecida oficialmente por Brothers Home, ou Casa de Irmãos no português, este era um local de muitos traumas e muita tragédia que existiu dos anos 70 até os anos 80 na Coreia do Sul. Supostamente esse local foi criado como um abrigo em 1976 e na época era chamado de campo de socialização. E era uma espécie de contribuição para quem estava precisando naquele momento. As pessoas que viviam na rua, que não tinham onde morar, não tinham o que comer, que precisava de um auxílio do governo, iam então a esse local que seria como um ponto de ajuda. Lá dentro a pessoa ia ter o suporte adequado, ia ter uma roupa limpinha para vestir, um lugar para dormir, coisas desse tipo. E isso era justamente para dar uma capacitação às pessoas que estivessem lá. Na teoria, essas pessoas seriam ensinadas a fazer algo para que quando elas saíssem de lá, tivesse uma qualificação para trabalhar. Então a população que ouvia falar sobre isso concordou com a situação. E seria algo bom, né? Algo para beneficiar as pessoas com necessidade. Lembrando que a Coreia do Sul há poucos anos tinha acabado de sair de uma guerra contra a Coreia do Norte. Então, até um certo momento, eles estavam se recuperando das consequências da guerra, certo? Consequentemente, havia muitas pessoas em situação de rua por lá, que perderam as suas casas, perderam os seus trabalhos, que era o principal alvo do governo para levar até a Brothers Home. Para você chegar lá, você tinha que pegar um busão. Então muitos ônibus ficavam espalhados lá na Coreia do Sul e esses ônibus tinham escrito nas laterais transporte. Se o pessoal avistasse esse ônibus com escrito transporte do lado, os coreanos já sabiam para onde esse ônibus iria. Mas isso tudo era o que estava escrito. Na prática, era literalmente um campo de concentração. Um lugar onde adultos e crianças não só iam, como também eram levados. E muitas vezes à força pela polícia. E por que tudo isso estava acontecendo na Coreia do Sul nessa época? Como eu disse, a Coreia do Sul vinha de uma guerra, a Guerra das Coreias. E depois que a guerra acabou, eles estavam vivendo numa época que foi chamado por eles de um milagre sul-coreano, onde basicamente a economia deles cresceu muito e eles se tornaram um país desenvolvido. Por conta disso, eles conseguiram virar sede dos Jogos Asiáticos e também das Olimpíadas de 88. Com isso veio o desejo do governo de esconder as pessoas que moravam na rua, porque o governo achava que isso na época poderia mudar a imagem da Coreia do Sul, que estava sendo visto por todos como um país de primeiro mundo. E nesse caso em específico, não era apenas pessoas em situação de ruas que eram levadas para lá. Na verdade, qualquer pessoa que eles encontravam na rua e eles achavam que poderia de certa forma manchar a imagem da Coreia, eles recolhiam e levavam para esse local. Então pessoas bêbadas, pessoas sem documentos de identificação para provar para a polícia quem elas eram, pessoas que vendiam balinhas ou que, por exemplo, eram engraxates, enfim, pessoas que na visão deles poluíam a imagem do país. Isso sem contar também as inúmeras crianças que voltavam da escola sozinhas, sem os pais, também eram levadas para lá. Pesado, né? Isso era basicamente um sequestro. E o que acontecia lá dentro? Bom, quando eles chegavam, eles ganhavam um uniforme e um número, e a partir daquele momento eles eram identificados, chamados por esse número. E aí que entra a primeira coincidência com Round 6. Coincidência? Acho que não! Essas pessoas que estavam lá eram forçadas ao trabalho escravo, apanhavam por qualquer motivo,
literalmente qualquer motivo, como por exemplo perguntar o porquê elas estavam lá. Além disso, sofriam violências sexuais, tanto os adultos como as crianças. A tortura que eles sofriam eram de todos os tipos. Literalmente, os guardas tinham liberdade para serem criativos. Por exemplo, eles utilizavam um método com água, onde um pano era colocado sobre o rosto da pessoa e em seguida a água era derramada, provocando o sufocamento até a morte da vítima. Ou então eles criavam um jogo que valia a vida da pessoa, pegava ali umas 6 pessoas à força, colocavam eles em uma espécie de teste de resistência e a pessoa que ficasse até o final vivia e os demais morriam. Bem parecido também com a série, né? Bom, e como algo desse tamanho acontecia e não era descoberto, ninguém sabia da Brothers Home, os familiares das pessoas que eram sequestradas tentavam descobrir o que tinha acontecido. Começou a circular boatos na cidade que pessoas tinham sumido e tal, mas ninguém conseguia confirmar ao certo isso. E qualquer um que tentava investigar isso dentro da polícia mesmo, acabava rodando. Até que em 1986, o promotor da Coreia, Kim Yong-un, provavelmente eu falei errado, mas esse cara que vocês estão vendo aí na tela, foi caçar um pássaro coincidentemente próximo a Brothers Home. Olha que doideira. E lá ele viu as pessoas sendo forçadas a trabalhar, ele viu também guardas armados torturando as pessoas, então ele percebeu que algum crime estava acontecendo ali. Quando ele viu aquilo, ele decidiu invadir a Brothers Home junto com outros detetives e ver tudo o que estava acontecendo por lá. E ele falou o seguinte sobre o que ele viu: era uma unidade de detenção, não uma unidade de assistência social. Era tranca por dentro e por fora. Havia uma enfermaria de hospital onde pacientes que claramente não tinham recebido tratamentos nenhum eram trancados. Olha que situação pesada, hein? Só que o dono desse local era uma pessoa muito poderosa e protegida, e também financiada pelo governo. Só que Kim, que parece muito o policial da série, não desistiu. Ele começou a investigar em uma sexta e no domingo ele já tinha um mandato de prisão. Mas detalhe, ele relatou que foi subornado pelos seus superiores. Porém, o cara não desistiu. Para você ter uma ideia, até o prefeito da cidade ligou para ele e disse que ele não poderia prender o dono de lá. Olha o poder e a influência que esse cara tinha, hein? Só que mesmo com o prefeito falando para ele não fazer isso, o Kim seguiu em frente e o dono da Brothers Home foi preso e condenado a 2 anos e meio. Muito pouco, né? Esse caso ficou velado por muito tempo na Coreia do Sul, tanto que quem falava sobre isso eram só as vítimas que sobreviveram. Até que em 2022, o governo da Coreia do Sul confirmou e apresentou um número de pessoas que morreu na Brothers Home. Bom, e aí vem a pergunta: esse caso foi uma inspiração para a série Round 6? Essa história é uma história bem conhecida na Coreia do Sul, só que o criador da série nunca mencionou isso. Na verdade, ele falou que fez a série Round 6 inspirada em desenhos e animações japonesas, que brincavam com a ideia de jogos de sobrevivência. Mas como a gente trouxe aqui, alguns detalhes visuais, como a jaqueta, o número, uniforme, os jogos, são coisas que realmente se parecem. Mas e aquelas fotos que eu falei no início, as que viralizaram e tal? Bom, essas fotos parecem bem reais, mas na verdade não são. Elas foram feitas por inteligência artificial e tem até um autor. Ele postou no Instagram e viralizou. Mas a história da Brothers Home, essa sim é uma história real e provavelmente em algum momento passou ali na cabeça do criador da série, porque são muitas semelhanças e coincidências. O que você acha? Me diz aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado da forma que abordamos o vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para mais mistérios como esse. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é @GuilhermeDeDantas. Muito obrigado pelo acesso e até a próxima.